Agora vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia, Filipenses. Filipenses capítulo 3. Eu tenho falado, nós desejamos, nós queremos, né, essa bênção, o maior. Mas, pastor, o que eu devo fazer para se cumprir essa palavra, do menor ao maior? Eu vou te explicar. Vamos para Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13. Para quem tem dificuldade, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso de número 13. Veja o que a Bíblia vai dizer. Vamos lá. Diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado. Mas, atenção agora, uma coisa faço. Qual é? É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Veja o que a Bíblia está dizendo. É uma alerta para a igreja. Às vezes nós queremos alcançar do menor o maior. Mas para você ser o maior, aprenda uma coisa. Só há futuro para aquelas pessoas que deixaram o passado para trás. Eu falo que tem gente que se prende ao passado. Tem gente que guarda coisas que não é para guardar. Quer ver, por exemplo, quando eu falo da minha infância, eu tive 8 irmãos. Tenho até hoje 8 irmãos. 4 mulheres e 4 homens. Eu falo que o caçula sofre, né, irmão? E eu sempre fui o caçula. Tudo bem. E eu lembro que meu pai sempre foi nervoso. Mas sempre. Imagina um pessoal antigo, pessoal duro. Eu falo que só no olhar, eu já tinha medo do meu pai. Só dele olhar. Mas tudo bem. E um dia o meu pai comprou, sabe aquelas lâmpadas que vem com ventilador? Meu pai comprou aquilo, na época estava no auge, né? Ele comprou aquilo dali, ele falou assim, ele comprou e colocou em cima da cama. Falou, olha, se alguém quebrar isso aqui, eu vou sair. Se alguém quebrar, quando eu voltar, o bicho vai pegar. E você sabe, irmão, imagina 8 crianças dentro de uma casa, pula para cá, pula para lá, tudo bem. Aí o meu irmão, né, o que ele fez? Um dos irmãos, ele pulou e quebrou a lâmpada. Aí um irmão que estava sentado aqui hoje, ele fez assim, ó, foi a cara que eu fiz. Quando quebrou, eu falei, meu Deus, agora lascou. Tudo bem. O meu pai chegou. Quando meu pai chegou, ele bateu os olhos naquilo, ele falou, opa, quem foi que quebrou? O meu irmão que quebrou, ele apontou o dedo para quem? Para mim. Foi ele. Eu falei, o quê? Rapaz, foi ele. Meu pai não pensou 2 vezes, mas eu apanhei aquele dia, irmão. Mas o tempo passou. Por que eu estou falando isso para você? E aquilo eu guardei no meu coração. Eu esperei só a oportunidade. Não tinha como eu medir forças com meu irmão, ele era maior do que eu. Não tinha. Né? Não estou falando que você tem que se vingar, pelo amor de Deus, jamais. Mas o que eu quero passar para você? Sabe o que aconteceu? O tempo foi passando. Quando a oportunidade surgiu, eu cheguei para meu pai e falei. Falei, pai, tem uma coisa para falar. Lembra aquele dia que surgiu isso? O quê? Lembro. Então, o senhor me bateu injustamente, porque não fui eu. Como assim não foi você? O teu irmão falou que foi você. Eu falei, não foi eu, foi ele. Irmão, sabe quando um peso sai de você? Aquele peso saiu de mim. Por que eu estou falando isso para você? O mundo lá fora diz, quem bate, esquece. Mas e quem apanha? Não esquece. Às vezes somos nós. Porque nós guardamos algo no coração que nós não devemos guardar. Nós carregamos coisas do passado que não podemos carregar. Eu tenho falado, o que você guarda no coração, isso pode impedir de você se tornar o maior. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, ele dá uma alerta, ele está dando um conselho para a igreja. Qual é esse conselho? Uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quantas pessoas que não esquecem um relacionamento, que não esquecem uma vida que teve lá atrás? Pastor, antigamente eu tinha uma vida muito boa, mas passou. Foi embora. Eu tenho que olhar para agora, para aquilo que Deus tem para mim. Para de ficar lembrando do passado. Eu falo que tem gente que tem glórias no passado. Não, Deus quer te abençoar agora. Deus tem o melhor para você agora. Mas às vezes nós carregamos coisas que não é para carregar. Veja, por exemplo, vamos falar um caso aqui sobre família. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 41. Vamos lá? Gênesis é no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 41. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Gênesis capítulo 41. Versículo 51. Vamos falar de um homem chamado José, um homem muito usado por Deus, que guardou o coração dele, por isso que ele venceu. Veja só, 41, 51, diz, e chamou José o nome do primogênito, qual era? Manassés. Agora queria que todo mundo lesse, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque
porque disse ele, né? Deus me fez o que, igreja? Esquecer. Olha que interessante. O José, quando ele fala isso, Deus me fez esquecer, do que o José está falando? Ele está falando da sua trajetória, ele está falando daquilo que ele passou, daquilo que ele enfrentou. Mas o que eu quero passar para você, não foi apenas um filho que Deus deu para ele, Deus deu muito mais do que um filho, Deus deu uma palavra, aquela palavra mudou a história daquele homem. Aquela palavra mudou a história, entenda bem, de José. Por quê? Se você for para Gênesis, no capítulo 37, eu vou voltar aqui já eu volto aqui. Vai no capítulo 37, por favor. Você vai ver o que acontece com ele. 37, versículo de número 3. E Israel amava a quem? A José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, vamos lá, gente, de várias coisas. Então, vamos lá, veja o que a Bíblia fala. José, ele tinha uma túnica, e essa túnica provocava inveja, irmão, nas pessoas. E essa inveja não provocava quem estava lá fora, essa inveja provocava quem estava do lado de dentro. Eu posso falar uma coisa para você? Não vai ficar bravo comigo? Não vai se escandalizar comigo? A pior luta que o ser humano tem, não é lá fora, é dentro da sua própria casa. Às vezes você não entende, o que tem de gente que tem inveja de você, irmão? Que isso, pastor? Às vezes um irmão. Está amarrado, pastor? De sangue? É. De sangue. Do próprio pai, da própria mãe. Está amarrado, pastor? Verdade. O José teve um sonho. O sonho que o José teve, o pai dá uma túnica para ele. O José começa a desfilar. Daqui a pouco os irmãos começam a falar, por que ele tem uma túnica colorida? Porque ele é queridinho do papai. Eu falo, irmão, olha como as coisas começam. Olha como o diabo, ele age na vida de alguém. Primeiro ele vem com pensamento, ele vem com uma ideia, ele vai colocando coisas no coração das pessoas, e bobo é aquela pessoa que vai alimentando. Você não tem que dar corda para o diabo. Na hora você tem que repreender, está amarrado, pessoal, nada disso. É o nosso irmão, é o José, nada disso, vamos cotar o mal. Não, eles foram alimentando. No versículo de número 23, veja o que acontece agora. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José, o que tiraram dele? A sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam as especiarias, e o bálsamo, a mirra, iam levar isso ao Egito. Então, Judá disse aos seus irmãos, meu Deus, gente, o negócio ficou sério agora. O que ele falou? Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Veja só, como que começou isso? Numa túnica. Eles começaram a invejar, olha só, é o queridinho da mamãe, é o queridinho do papai, mas não cortaram o mal pela raiz. Você vê como que agora o mal começa, a situação começa a piorar. Agora o que eles fazem? Eles pegam o José, jogam o José dentro de uma cova, dentro de um buraco. Depois vem uma turma passando e eles falam, vamos vender o nosso irmão? Vamos vender ele como escravo? Eu fico imaginando, vamos entrar na cena para você entender. Imagina o José dentro da cova. Ô gente, já acabou a brincadeira, pode me tirar daqui. Pode me tirar, acabou a brincadeira. Mas eles não estavam brincando. Eles estavam levando a sério. Aí, vamos lá, ele é vendido como escravo. Ele vai parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, a própria mulher de Potifar tenta dar em cima dele. Tá bom, e agora para piorar a situação, onde é que José vai parar? Na prisão. Agora olha para o pastor, se fosse você não teria algo no coração da família? Você não teria algo no coração dos seus próprios irmãos? Pastor, eles me venderam. Pastor, misericórdia. Eu quero vingança. Eu quero justiça. Pois é, mas não é dessa forma que Deus trabalha. O que eu falei de manhã? Deus promove alguém, Deus vai te abençoar quando Ele olha para o seu coração. Quando Ele vê o que você tem no coração. Eu tenho falado, por que esse homem, José, ele passa de escravo a ser governador? Por que ele é, do menor, ele passa a ser o maior? Porque Deus olhou para o coração dele. Eu tenho falado, cuidado, irmão. Às vezes você foi injustiçado.
Você é uma pessoa, pastor, cometeram uma maldade comigo. Não foi gente de fora, não. Foi gente da minha família, pastor. Amigo, aprenda uma coisa. Deus é a sua justiça. Você não tem que guardar nada no coração. O apóstolo Paulo deixou a dica. Uma coisa eu faço. Qual é? É o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Para com esse negócio. Você não está percebendo. As coisas estão andando, mas você está parado. Por quê? Porque você decidiu guardar uma mágoa. Você decidiu guardar uma revolta. Mas pastor, fulano me fez o mal. É verdade. Eu falei no início da mensagem. Quem bate, esquece. Mas quem apanha? Quem apanha não esquece, mas o José apanhou, foi vendido como escravo. O que ele falou? Deus me fez esquecer. Eu tenho falado, não é o homem que vai fazer você esquecer, não é um amigo que vai fazer você esquecer, quem faz você esquecer é a santa palavra de Deus. Deus ajuda você a esquecer. Então, quando que José cresceu? Quando ele aceitou a palavra que Deus deu para ele. Ô irmão, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a batalha que você está enfrentando, mas uma coisa eu vou dizer para você, não importa se a luta veio de casa, se começou em casa, quem é que se levantou contra você? A Bíblia diz, operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar, mas guarda o coração, não deixa nada entrar. Volta lá onde o pastor falou, aí ó, eles colocaram já, e chamou o seu nome, o primogênito, Manassés, porque Deus me fez. Ele esqueceu de tudo. Um dia, os dois ficaram, ele ficou frente a frente com seus irmãos, ele podia mostrar uma vingança, agora eu acabo com vocês, quando ele estava como governador. Não, você sabe o que ele fala para os seus irmãos? Pessoal, olha, eu sei que vocês estão assustados, mas não vou fazer nada com vocês não. Tudo que eu passei, até vocês me venderem como escravo, foi um plano de Deus, foi um projeto de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Aí eu fico pensando, irmão, isso é coisa de louco. Como que pode você chegar para uma pessoa que te fez o mal, uma pessoa que puxou o seu tapete e você dizer para ela assim, valeu a pena pelo que você fez, por quê? Porque isso foi um propósito de Deus. Não é coisa de louco? Não é? Mas o nosso Deus é especialista, Ele sabe, mudar o que era maldição, Ele faz ser bênção na sua vida. Então não se preocupa, pastor, foi o fulano de tal, foi o Beltrano, amigo, pode ser alguém até do outro lado, alguém que fez o mal, alguém que jogou uma praga. A Bíblia diz, operando Deus, ninguém vai impedir. Deus é com você, seja um irmão, seja uma pessoa de sangue. Sabe o que aconteceu agora? Toda pessoa que decide a esquecer, olha o que acontece com ela. Versículo 52 agora, olha que bonito. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse, leia vocês agora, vai. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não existe crescimento se não houver esquecimento. Alguém diz, pastor, eu perdoei, mas o fulano lá, eu aqui. Você não perdoa. Não perdoa. Não, pastor, mas aquela mulher, mulherzinha, ainda quando se fala de sogra, né, irmão? Tem gente que fala assim, pastor, minha sogra, pelo amor de Deus, misericórdia. Não, vai orando por ela, sua sogra é uma bênção. Eu tenho falado, a sua família é uma bênção. Repito, o crescimento só vem quando você decide esquecer. Se você não esquece, você pode ter certeza, você vai parar na vida, irmão. Você para. O plano de Deus para você é que você seja, vai lá bem forte, o maior. Que você seja o maior. Você quer ver, por exemplo, eu só vou citar por causa do tempo. Quem lembra de Davi? Davi não era o menor da casa dele? Davi não era o menor? Era. Quando o Samuel vai à casa de Jessé para ungir como rei de Israel, Davi não estava na mesa. Davi não estava. Eu costumo dizer, para você ser o maior, você tem que aprender a ser o menor também, viu? Tem gente, irmão, que chegou ontem, já ouviu aquela frase? Onde ele quer sentar? Cada um tem que saber o seu lugar, a hora de falar, o seu posicionamento. Eu tenho falado, já pensou, tem uma reunião de diretoria. Pastor, eu não sou ainda a diretoria, não sou. Então fique no seu lugar. Saiba o momento de falar, saiba o momento de agir. No momento certo, irmão, eu falo que é mais fácil você ser chamado do que alguém pedir para você sair. Misericórdia. Então, saiba o momento certo. Chamaram o Davi. O Davi, quando ele foi, a Bíblia diz que ungiram o Davi como rei de Israel, o Davi não foi para o trono. Se você ler o Salmo 40, a Bíblia chega a dizer, com paciência esperei no Senhor. O Davi recebeu 3 unções para depois ele assumir o trono. 3 unções, irmão, o tempo passou, o tempo foi passando. Davi foi para Judá, Davi foi para Hebrom,
Depois de muito tempo, o Davi chegou no trono. Você consegue entender que tudo é um preparo? Veja o caso de José. José foi parar no Egito. José passou por situações difíceis. José foi parar na prisão, para depois ele assumir o trono. Eu tenho falado, até deserto faz parte do plano de Deus, irmão. Ninguém quer passar pelo deserto, mas se você estiver passando pelo deserto, saiba de uma coisa: Deus é com você em todo o tempo. Deus não te abandonou. O deserto é um preparo. Deus está preparando você para coisas maiores. Deus está preparando. Então ele falou: Deus me fez crescer. Agora, se você notar, o Davi não foi maior? Davi não foi maior? Foi. Por quê? Porque o coração do Davi, a Bíblia chega a dizer, era o coração segundo o coração de Deus. Deus nunca, meu irmão, vai dar asa. Não estou falando de ninguém, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou querendo dizer. Mas tem um ditado no mundo lá fora que diz que não se dá asa à cobra. Deus não vai dar poder para você pisar nas pessoas. Deus não vai dar, não, ao contrário. Quando o seu coração verdadeiramente for convertido, aí Deus vai fazer você crescer. Então, repito, uma coisa eu faço, qual é? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquece. Você quer crescer? Quer prosperar? Mas pastor, foi uma maldade na minha família. Esquece. Passa borracha. Não importa o que fizeram, Deus vai cuidar daquela pessoa. Agora, se você decidir fazer o bem vem para você também. Então, primeira coisa, diga comigo, família. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, cuidado com família. Não, família não é bênção, gente? É ou não é? Mas tem cada peça no meio, não tem? Então, segunda coisa agora. Segunda coisa, vai para Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Deus fala algo para um homem chamado Josué. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, o meu servo, atenção, ele é morto. O que Deus falou para ele? Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Segunda coisa agora que às vezes nós precisamos esquecer. O que, pastor? Olha para mim. Havia dois homens. Um era um grande homem, o libertador do Egito. Qual era o nome dele? Moisés. Eu falo que ninguém vai ficar para semente, amigo. O ciclo de todo mundo um dia vai acabar. O ciclo de todo mundo vai acabar. Ih, você lembra do fulano? Lembro. Foi embora. Foi embora. Jesus levou. Como diz lá fora, bateu as botas. Por que eu estou falando isso para você? Moisés foi morto. Moisés morreu. E agora, Deus fala com um homem chamado Josué. Com a morte de Moisés, o Josué sentiu. O Josué se abateu. Ele ficou triste. Aí olha o que eu vou dizer para você agora. Segunda coisa. Você é a mesma pessoa depois que alguém partiu? Depois de uma perda? Pastor, depois que fulano foi embora, pastor, misericórdia. E se eu te provar na Bíblia que um homem chamado Davi, quando o filho dele morreu, o Davi, ele não ficou um dia de luto, ele ficou 2 dias, 1 ano de luto, 3 anos, não. O Davi tirou as vestes de tristeza, de amargura, de choro, e ele vai para o altar, ele vai louvar o Senhor. Eu estou falando com todo temor a Deus, irmão, todo temor a Deus, a saudade fica, a lembrança fica. Mas eu posso dizer uma coisa para você? A vida continua. Você não pode parar. Tem muita coisa que Deus quer fazer através de você, mas você sempre traz à tona. Não, pastor, mas quando ele estava aqui, quando ela estava aqui, pois é, acabou. Tudo passa. Eu falei no culto da manhã, quem vai lembrar, um certo dia Jesus falou para os discípulos: olha pessoal, eu vou para o Pai, eu vou passar pela cruz, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. De repente, a Maria, ela vai até o sepulcro, procurando o Senhor. Cadê Ele? Onde Ele está? Cadê Ele? Eu falo que o desespero, ou seja, a saudade, a dor, faz você esquecer da palavra. Faz você esquecer daquilo que Jesus falou. Ele falou que Ele ia ressuscitar. Ela estava tão com aquela dor, que ela falou assim: meu Deus, cadê Ele? Onde o puseram? Onde Ele está? Que apareceram 2 anjos, e os anjos falaram: mulher, por que choras? Por que você está assim? Por que você está dessa forma? Ela falou assim: porque não sei onde Ele está, não sei onde o puseram, cadê o meu Senhor? E os anjos falaram: Ele não está aqui mais, Ele ressuscitou. Às vezes você está chorando por alguém, escuta o que eu vou dizer, que está nos braços do Pai, amigo. Saudade fica, é algo doloroso? É, mas a Bíblia diz: incomparavelmente melhor é estar com
Com Cristo. Você nunca viu dizer que quando um pecador se arrepende, tem o que no céu? Imagina quando um servo de Deus volta para a casa do Pai. Mas aí a pessoa, lá no céu, fulano voltou a ser um anjo, e aqui na terra ele está chorando. E vem o Senhor e diz, ei, volta para a vida. Tem muita coisa que eu quero fazer, tem muita coisa, eu quero te abençoar. Mas aí a pessoa, ela não esquece. Quer ver, por exemplo, com todo respeito e temor, tá? Vamos lá. É pecado ter foto de alguém que já morreu? Pecado não é. Não é pecado. Não é pecado. Pecado é você idolatrar. Ai, meu Deus. Quando você estava aqui, a pessoa começa a chorar. E a pessoa chora, todos os dias a pessoa chora. Um dia uma moça, uma jovem senhora, ela chegou para mim e falou assim, pastor, minha filha foi embora. Eu perdi a minha filha com 18 anos. Poxa, doloroso. Dói, irmão. Dói, machuca. Mas ela entrava na casa onde elas moravam, e quando entrava na casa, ela chorava, porque tinha foto da filha, ela lembrava da filha correndo, ela entrava no quarto, ela chorava, e um dia ela falou, Deus, isso está me fazendo mal, isso está acabando comigo. O que ela fez? Ela vendeu a casa. Ou seja, ela comprou uma nova casa, ela falou, pastor, agora eu estou bem. Eu lembro da minha filha, mas eu não lembro, aquilo eu lembro, mas não sinto dor. Por que eu estou falando isso para você? Se você vê, quando você vê algo, ou algo que você tem, se está causando dor, amigo, tem coisa que você tem que acabar. Veja o que ele está falando para Josué. Meu servo Moisés é morto. Acabou. Acabou. Ô Josué, levanta. Está na hora eu quero te abençoar. Você já parou para pensar? A vontade de Deus não é que você seja o menor, que você seja o... Mas como que Deus vai abençoar você se você está caído, irmão? Foi uma perda, mas não é só perda de questão de morte, não. Às vezes alguém perdeu um trabalho que era o trabalho dos sonhos, uma oportunidade. Ah, pastor, depois que eu perdi aquela oportunidade, nunca mais eu fui o mesmo. Mas você não crê em Deus, não? A Bíblia diz, a honra da segunda casa é maior do que a primeira. O problema é que as pessoas, pastor, não. Eu tenho um Deus, irmão, que é especialista. Ele abre porta em todos os tempos. Ele é Deus para abrir porta. Se não deu certo aqui, ele abre outra. Se não deu para entrar naquela empresa, ele abre outra. Se aquele relacionamento não deu certo, ele é poderoso para fazer o outro dar certo. Deus é Deus. Agora também não vai sair dando tiro para todo mundo, né, irmão? Mas o que eu quero que você entenda, está na hora de se levantar. Está na hora de acordar. Deus quer te usar. E olha o que ele começa a falar para Josué agora. Quer ver? Vai. Diz assim, todo lugar, Josué, que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como disse a Moisés, desde o deserto, e deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Aí ele vai dizer, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu, olha aí, gente, ele está falando para quem? Para Josué, fará a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhe daria. Então vamos lá, vamos recapitular. Para José, ele deu uma palavra. Não é só um filho, uma palavra que mudou a história daquele homem. Aquele homem, ele se convenceu, peraí, eu tenho que esquecer. Se eu esquecer, Deus vai me fazer crescer. Agora Josué, Deus dá uma palavra para Josué. Ô Josué, é você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Se você andar caído, eles também vão ficar assim. Se você chorar, eles também. Ô Josué, seja forte, Josué. Josué se levantou. Você sabe o que aconteceu com Josué? A Bíblia diz que Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué entrou. Mas se Josué estivesse lá chorando, porque não sei o quê, irmão, Deus não usa quem fica chorando, Deus não usa quem está caído. Lá em Ezequiel 2, olha o que ele vai dizer, 2:1, põe para o pastor, por favor. Ezequiel 2:1, vamos ler? Diz assim, Ezequiel 2:1, disse, filho do homem, quem é filho de Deus aqui, diga amém. Põe-te em pé, leia vocês. Deus não fala com quem está caído, irmão, Deus não fala com a pessoa que está lá, não, Deus fala com quem tem fé, com quem se levanta. Repito, a dor é grande, a saudade é grande, mas pode ter certeza. Sabe o que o Davi falou quando ele perdeu o filho dele? Os homens chegaram e falaram, Davi, não te entendo, agora que você perdeu o filho que era para você estar em luto, você está aí em festa. Ele falou, pois é, agora eu vou falar uma coisa. Olha o que o Davi fala, ele chega a dizer assim, eu vou falar uma coisa para vocês, o meu filho não pode voltar, voltar para essa terra, então eu tenho que estar bem para encontrar com ele na Nova Jerusalém.
Irmão, como você quer ir para o céu, entenda bem, encontrar alguém na sua casa, alguém da sua família, se você não está bem aqui na terra? Se você vive chorando, se você vive se lamentando, então está na hora de você se levantar. Ele diz, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Josué, pode se levantar. O Josué se levantou, irmão. Aí ele dá uma palavra para o Josué, que isso aqui é tremendo, ó. Ele vai dizer, tão somente esforça-te, tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Olha bonita, gente. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita de dia, de noite, conforme tudo quanto nele está escrito. Vamos ler, gente? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você não sabe o que Deus tem para você, irmão. É coisa grande. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, e através de você. O José foi embora, não está aqui conosco mais. O Josué foi embora, a obra agora é com você, irmão. Deus quer usar você, mas caído, você não vai chegar a lugar nenhum. Então está na hora de se levantar. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, está na hora de se levantar. Deus deu uma palavra para Josué. Josué se levantou e ele entrou na terra prometida. Eu não sei qual é a sua luta, mas Deus está dando uma palavra para você. E essa palavra vai colocar você de pé e você vai chegar no lugar onde Deus determinou. Diga amém, gente. E o último agora. Então diga comigo, diga primeiro. Diga família. Se alguém fez um mal para você, se alguém puxou seu tapete, se alguém cometeu uma maldade com você, você tem que ficar bravo com ele, é isso? Não, você tem que guardar sorriso no rosto, irmão. Pastor, não sou falso não. Eu não tenho sangue de barata. É verdade, você tem o sangue de Jesus. Porque quando ele estava na cruz do Calvário, ele não orou dizendo, Senhor, mata todos eles. Não, ele levantou as mãos e disse, Senhor, levantou não, porque estava lá, né? Ele olhou e falou assim, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Veja, Jesus mostrou, a Bíblia diz lá em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E tem crente, irmão, desculpa que eu vou falar, tem crente que está pior do que a pessoa do mundo. Não, que ele morra no fogo, está amarrado, sangue de Jesus. Ele fez isso comigo, pastor, eu tenho que morrer, não faça isso não. Não esqueça, o mundo dá volta. Às vezes alguém fala assim, eu nunca vou precisar do fulano. Cuidado, irmão. Minha mãe falava, não é para cuspir para cima não. Cuidado. E às vezes você despreza quem Deus está levantando. Você despreza quem Deus está usando para te abençoar. Então, voltando para a mensagem, o que a Bíblia está dizendo? Josué venceu. José venceu, mas tem um agora que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, família. Segundo, está na hora de você se levantar diante de uma perda. Josué se levantou. Eu não sei qual foi a perda, mas Deus tem o melhor para você. Deus, ele tem a força que você precisa. A Bíblia diz, a força do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você é forte, a alegria de Deus vem para você. E o último agora. Para tudo que você está fazendo agora, que isso aqui é importante que eu vou falar agora. Eu acho que isso aqui já aconteceu com todo mundo. Com todo mundo mesmo. Por quê? Quem aqui já criou uma expectativa? Pastor, eu criei uma expectativa que aquele dinheiro ia sair. Que aquela porta ia se abrir. Que aquela ação trabalhista, pastor, eu ia vencer. Eu criei uma expectativa. Eu já estava contando, pastor, com aquele dinheiro para pagar uma conta, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas, pastor, o barco virou e afundou. Eu não recebi nada. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão assim, só para o pastor ver. Você nunca teve essa sensação? Tudo deu certo para você? Que bom, hein? Glória a Deus, irmão. Né? Porque eu já tive essa sensação de estar contando com algo e aquilo não veio. Mas por causa disso eu fiquei triste? Mas por causa disso eu fiquei amargurado? Não. Veja o que a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 5. Vamos lá. Lucas capítulo 5. O que tem de crente, né, irmão, que para de servir a Deus porque algo não aconteceu da forma que ele queria. Ah, não vou mais na igreja não, não aconteceu. Ué, você está aqui por causa dos milagres ou você está aqui por causa de Jesus? Você está aqui por causa de milagres ou você está aqui porque você quer ir para o céu? Eu tenho falado, ainda que Deus, entenda, ainda que o Senhor não opere, mas Ele opera, tá? Ele opera. Mas vamos imaginar, ainda que Ele não opera milagres, irmão, eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro não pelo que Ele pode me oferecer, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário em meu lugar. Ele garantiu a minha salvação. Quer ver? Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de quem? De Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos juntos à praia, do lado.
E os pescadores, havendo descido deles, o que eles estavam fazendo? Lavando as redes. Vamos lá. Você encontra aqui na Bíblia um homem chamado Pedro, um homem especialista, profissional na área de barco, pescador. Pensa, irmão, um homem que conhecia o mar, sabia o momento certo de pescar, sabia a hora certa de pescar, e nesse dia ele vai ao mar alto, ele pega a sua rede e ele lança. Quando ele lança a rede, não veio nada. Ele talvez olhou e falou assim, gente, hoje a colheita vai ser boa, hoje tem peixe para todos. Tudo bem, ele trabalha a noite toda, não vem sequer nenhum peixe, não vem nada, 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 nada. Ele volta. Quando ele sai do mar, ele começa a lavar as redes. Aí eu fico pensando, você acha que ele estava lavando as redes? Como? Feliz ou triste? Vamos lá? Você acha que ele estava lavando assim? Ei, gente, vamos lá, pega a rede, lava, joga para mim, joga, isso, tira esse pneu aí, tira isso aqui. Não, olha ele lavando a rede. E você sabe de uma coisa? Escuta o que eu vou dizer. Quando o camarada, ele é empresário, ele tem os seus funcionários, o funcionário não quer saber, irmão, se veio peixe ou não. O funcionário quer saber do quê? Do pagamento. Ei, olha a turma, irmão, olha o Pedro, olha o Pedro. O Pedro lá triste, não veio sequer um peixe, afinal de contas o Pedro também tinha uma esposa, porque a Bíblia fala que Jesus cura a sogra de Pedro. Se Pedro tem sogra, ele tem... Exato, né? Então o Pedro imagina, o que eu vou levar para casa? Aí a turma agora começa a falar, Pedro, cadê o Pix? Trabalhamos, tiramos o barco, cadê o Pix? Cadê o pagamento? Irmão, imagina o psicológico desse homem, imagina a pressão em cima do Pedro. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, não tinha recursos, não tinha o que fazer. Eu não sei se você já se deparou com situações assim, que você olha e diz, meu Deus, a conta está chegando, meu Deus, eu preciso pagar o fulano, meu Deus, eu preciso disso, e não vem recurso, irmão. Parece que o mar está fechado para você. Então ele passa agora por uma vergonha, ele passa por uma situação triste, mas olha quem chegou na vida dele, irmão. Versículo 3, vamos lá? E entrando num dos barcos, espera aí, gente. Vocês são inteligentes. Todos vocês aqui são inteligentes, amém? Quem entrou no barco aí, gente? Quem? Jesus. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Parabéns. Porque Jesus, ele entrou no teu barco. Não importa como está a situação. Não importa se é família, alguém lhe cometeu uma maldade, alguém fez uma maldade muito grande, ou você está enfrentando um período de perda muito difícil. Quando Jesus entra no barco, ele coloca tudo no seu devido lugar. E quando ele entra no barco, eu já vejo Pedro, irmão. Porque, pensa comigo, eu não sei você, mas eu vou falar de mim. Posso falar? Posso? Quando eu estou preocupado, inquieto, ansioso, inseguro, se você conversar comigo, eu vou falar para você, eu não vou conseguir prestar atenção no que você está falando. Porque a minha cabeça está em outro lugar. Eu falo, quando eu estou preocupado, a minha esposa fala assim, pega o feijão, eu pego o arroz. Estou falando sério, irmão. Eu sou pai de família. Que às vezes você se depara com situações e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora me ajuda. Jesus entra no barco, escuta isso que eu vou lhe dizer. Ele entra no barco do Pedro, a Bíblia diz, e pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando, ele senta agora, e ele começa a pregar, dar o sermão. Então vamos lá, olha Jesus pregando, vamos lá, olha você que trabalhou a noite toda, porque eu creio, irmão, que Jesus conhece tudo. Amém, gente? Amém. Você acredita nisso também? Amém. Olha, você que trabalhou a noite toda, hein? Você que estava lá no mar ralando,
que deixou a sua mulher em casa, que tem funcionários para pagar. Lá vem o Pedrão, irmão. O homem estava preocupado, irmão, ansioso. Olha o Pedro, ó. Ele está falando comigo. Vem cá. Quem já se sentiu assim, que você está no culto e parece que o pastor fala toda a sua vida? Olha Jesus no teu barco aí, irmão. Diga glória a Deus. Olha Jesus no teu barco, irmão. Daqui a pouco o Pedro falou, peraí, esse homem é bom mesmo. Esse homem é fera. Ele está falando da minha vida. Ele está falando de... E daqui a pouco, irmão, sempre tem um demoniado, tá? Sempre tem um demoniado. Aí chega um, Pedro, já chegou o Pix? Tem ou não tem, irmão? Você sai da igreja, recebe uma boa palavra, e aí? Quando é que você vai me pagar? Não, irmão, com todo temor. Se está devendo, você tem que pagar, irmão. E tem gente que fica bravo ainda, irmão. Fica bravo, Satanás, vai incomodar outro. Não, tem que incomodar mesmo, ué. Está devendo, tem que pagar. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim, ó, se você está devendo alguém, tem que pagar, irmão. Fala, Deus. Se tu está devendo, tem que pagar, irmão, não adianta. Tá, aí agora, olha o versículo 4. Meu pai, isso aqui é forte demais, gente. Vai. E acabando de pregar, disse-lhe a Simão. Irmão, olha aqui, gente. Para tudo agora. Olha o Pedro no culto, na reunião. Jesus pregando. O Pedro pensando em casa. O Pedro pensando nas contas. O Pedro pensando na família. O Pedro pensando nos funcionários. Daqui a pouco, Jesus fala, Pedro! Ele sabe o meu nome ainda. Ele sabe o meu nome? Ah, não. Olha o que ele vai dizer agora. Algo desafiador. Pedro, o que foi, Senhor? Faze-te ao mar alto. Volta lá. E lançai as vossas redes para pescar. Para um bom entendedor, o que Jesus estava falando para o Pedro? Não, vamos lá. Para um bom entendedor, irmão, ele trabalhou a noite toda. A noite toda ele tentou. A noite toda ele trabalhou. Ele não conseguiu. O que Jesus está mandando ele fazer? Ouvi a palavra. Fala para mim, Jéssica, bem alto. Fala de novo. Diga para o irmão que está do seu lado. Voltar. Deixa eu cantar uma música para você aqui. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Tua vergonha eu vou te honrar. Para aqui. O que ele está falando para o Pedro? Onde você foi envergonhado, eu vou te honrar. Olha para mim. Onde é que José foi envergonhado? Dentro da sua própria? Olha para mim. Quando a coroa estava na cabeça dele, todos os irmãos estavam assim. Quando José foi escolhido por Deus para entrar no lugar de Moisés, olha agora os comentários. Ele não tem capacidade para isso? Ah, você está de brincadeira? Por que não eu? Eu tenho mais capacidade do que ele. Deus escolheu Josué. Quando eu entrei na igreja, eu ouvi de uma pessoa assim, você é um Zé Mané, não vai ser ninguém na igreja. Guardei o meu coração. Hoje, com todo temor e respeito ao Senhor, eu estou num nível maior do que ele. E eu passo perto dele, eu trato ele com todo amor. Nunca guardei nada no meu coração. E ele falou para mim assim, nunca vou precisar de você. Quando ele precisou, mas a minha língua quase coçou, gente. Que eu falei assim, você falou que não ia precisar? Não, eu fui como servo. E ainda falei assim, estou à disposição. Sabe por quê? Porque quem tem um coração disposto a fazer o bem, Deus sempre vai fazer dele o menor ser o maior. O problema do crente é que ele quer ser o maior, mas ele não quer, ser também o menor. Parecia uma vergonha para o Pedro, né? Vai lá, Pedro, volta lá. Vamos lá. Se Jesus falar para você voltar, irmão, vou falar.
Fica bravo comigo não. Não fica triste comigo não, diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado, diga, fica bravo com o pastor não. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Ah, já está, não. Sabe aquela pessoa que te fez um mal? Que xingou você? Que puxou seu tapete? Se Jesus está mandando você voltar lá, acerta. É essa palavra que eu estou te dando. Porque você vai crescer como você nunca cresceu. Tem gente que não quer, irmão. Eu, pastor, retroceder, falar com aquela jararaca, não falo. Tem gente, irmão, desculpa o que eu vou falar, que é orgulhoso. Naamã, ele não queria descer. Quando Naamã ficou curado? Quando ele desceu. E quantos casos? Irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai. E eu vou um pouquinho mais à frente. É o cônjuge que não fala com o outro. E você acha que Deus está olhando para você? Porque a Bíblia chega a dizer, irmão, quando você, oferece uma oferta ao Senhor, se você está mal com o teu irmão, ai, ele está dizendo que nem a sua oferta ele recebe. Imagina as nossas orações. Imagina, eu fico vendo, irmão, pastor que usa altar como uma metralhadora para jogar indireta para os outros. Bafafá que deu esses dias aí na internet, alguém chegou a ver? Que eu falei, meu Deus, gente, meu pai do céu, eu nem sei que ministério que é um ministério pequeno. Não é porque o meu marido fez isso, Eu falei, meu pai, é o altar, gente. É o altar, quem tem que aparecer aqui é Jesus, irmão. Quem tem que aparecer é o Senhor. Diga glória a Deus, gente. Mas, volta Pedrão. Aí eu fico vendo o Pedro, irmão. Vou ou não vou? Faço ou não faço? E agora? Quem já se sentiu assim? Dúvida. E agora, pastor, está amarrado, pastor. Olha o que o Pedro faz. 5. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, o senhor sabe. Nada apanhamos, nada. Mas olha o bonito agora. Mas, porque tu mandas, lançarei a rede. Vamos lá, gente. Ele está dizendo, eu vou, mas não porque eu quero. Eu vou porque o Senhor está. Olha para mim aqui agora. Você não tem que se batizar porque você quer. Ai. É porque Ele manda. Você não tem que dar dízimo porque você quer. Você tem que dar porque Ele manda. São ordens dadas por Ele. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Mas se você quiser fazer do seu jeito, fique bem à vontade. Mas nunca vai se cumprir o que Ele tem para você. Se cumpriu na vida de José, porque ele guardou a palavra que Deus deu para ele. Se cumpriu na vida de Josué, porque ele guardou a palavra que o Senhor deu para ele. E agora, acontece na vida de Pedro. Porque Pedro fala, não é do meu jeito, é do jeito que o Senhor está mandando. Então, se é para fazer do jeito que o Senhor está mandando, eu vou fazer com força. E o Pedro vai, irmão. Olha o que a Bíblia diz, e isso aqui é fantástico, é lindo, vai, 6. E fazendo como, gente? Diga para o irmão que está do seu lado, assim. Assim como? Como o Senhor mandou. Assim como Jesus mandou. Às vezes você não quer, irmão, ir lá e falar com a pessoa, você quer bater. Que às vezes dá vontade mesmo. Não dá vontade, irmão? Às vezes você pegar a pessoa pelo pescoço, não é assim. Às vezes é normal, irmão. Eu lembro 8 irmãos, às vezes dava vontade de pegar minha irmã pelo cabelo e sair correndo, irmão. Às vezes dava vontade. Mas não é dessa forma. Fazendo assim, Senhor, eu não quero, mas o Senhor está mandando. A nossa vontade não é, irmão, fazer. Não é perdoar. A nossa vontade às vezes está amarrado, não vou falar não. Não, mas às vezes a nossa vontade é pegar pelo pescoço. É falar a verdade. Eu vou falar a verdade, você é isso. Mas a gente não pode. Porque a Bíblia diz, guarda a minha boca, coloca uma guarda, Deus. Então ele falou, eu vou, Deus. Eu vou, Senhor. E ele foi. Olha o Pedro.
Aí vem agora a dúvida, né? A maldita dúvida, irmão. Olha ele. Ele chega exatamente no mesmo lugar onde ele estava. No mesmo mar. No mesmo barco. Ou você acha que mudou o mar? Você acha que mudou o barco? Não, o barco era o mesmo. O problema não era o barco, o problema não era o mar. O problema não é o lugar onde você está. O problema não é a igreja. O problema não é o ambiente. O problema é que você não decidiu obedecer o que Deus está mandando. Pastor, empresa ruim, família, eu nasci na família ruim. Para com isso, irmão, não existe família ruim. Existem pessoas que não obedecem a Deus e isso faz a família ser dessa forma. O que ele faz agora? Olha só, ele pega a rede, aí lá vem o endemoniado de novo. Pedro, você já tentou, Pedro. Você viu que não deu certo. Você vai fechar o mesmo contrato, Pedro? Você vai assinar de novo, Pedro? Você sempre fala, Pedro. O que Pedro faz, irmão? Sai daqui, ô Satanás. Eu estou debaixo da palavra do meu Senhor. Ele pega a rede e ele joga. Quando ele joga, lê vocês agora. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Deu certo ou não deu, irmão? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, deu certo? Olha para o pastor aqui. Sabe quando dá errado? Quando você faz do seu jeito. Desobediência. Quando você faz o que Deus manda, a vitória é certa. Agora eu vejo o Pedro falando, ei, quem quer pizza aí? Agora eu vejo o Pedro. Agora o Pedro estava alegre, irmão, porque ele conseguiu recursos. E ele volta para casa, diga para o irmão que está do seu lado, diga com a rede cheia. Irmão, hoje você vai voltar para casa com a rede cheia. Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim, tu vai voltar para casa com a rede cheia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu termino agora, Provérbios 1:33. Vai, 1:33. Olha o que a Bíblia vai dizer, gente. Mas o que me der... Vamos lá, gente. O que me der... José deu ouvido? Josué deu ouvido? Pedro deu ouvido? Lê vocês. Habitará seguramente. Ô, irmão, não tem esse negócio não. Pastor, janeiro é mês difícil. É IPVA, um monte de conta. Não. Janeiro, fevereiro, todos os meses, para quem ouve a voz de Deus, são meses de vitória. Não tem esse negócio, irmão. A Bíblia fala, nós somos mais do que... Acabou. Você não é derrotado, você é vencedor. Aí ele está dizendo, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aplauda Jesus bem forte.